O tema da nossa reunião de hoje é perspectivas de imunização, estudos clínicos e alvos terapêuticos na infecção por SARS-CoV-2. O objetivo da nossa reunião é aquilo que a gente sempre fala aqui, é tentar trazer um máximo de informação atualizada para facilitar o trabalho e o entendimento dos nossos colegas que estão na linha de frente. Nós vamos apresentar o vídeo do nosso projeto de arrecadação de cestas básicas, ciência e humanidade. Tá? As perguntas devem ser feitas pelo chat. Depois de feitas as perguntas, vocês podem interagir pelo site. Nós vamos ter o moderador. Hoje nós temos aí o Daniel Goldwasser e também nós temos a Fernanda Tovar Moll, que vai nos ajudar aí nessa parte de discussão. Então, vamos iniciar, então, a nossa 7ª reunião científica da UFRJ de 1999. O nosso palestrante é o Dr. Daniel Wagner. Daniel é médico graduado pela Universidade Federal do Maranhão, médico infectologista pelo Instituto de Infectologia e coordenador da infectologia clínica do Hospital São Luís, Jabaquara, e o Hospital da Criança. O tema de sua palestra será Estudos Clínicos e Alvos Terapêuticos da Infecção por SARS-CoV-2. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado, boa noite a todos. Eu agradeço o convite. Eu sou médico infectologista, vou tentar passar rapidamente para todos vocês dados de estudos clínicos e, na verdade, baseados em alvos terapêuticos, né? Mais uma vez eu agradeço. Rapidamente aqui mostrando a estrutura gênica do SARS-CoV-2. Um terço dessa estrutura genômica ela é formada por proteínas estruturais, né, onde a principal proteína é a proteína S. Existe também uma proteína do envelope, que é a E, e a do núcleo capsídeo, que é a N. Né? Os outros 2/3 dos genes, né, eles codificam replicases que são fundamentais no processo de replicação viral. E é baseado nessa estrutura gênica que podem surgir alvos terapêuticos para o SARS-CoV-2. Tá? Aqui eu trago de uma forma bem simplificada o processo de infecção da célula pelo SARS-CoV-2, onde este vírus ele se liga através dessas proteínas de superfície, que são chamadas proteína S, a receptores da enzima conversora de angiotensina 2, que são os ACEs, e essa ligação ela é intermediada por outros receptores, que são os TMPRSS2. Né? Uma vez feita essa ligação, o vírus ele internaliza e se processa toda aquela fase de translação, proteólise, replicação do RNA, formação de novas estruturas virais e a exportação, né, do vírion pela célula. Então, resumidamente, é um processo bem complexo, né? Uma célula normal, um vírus ele se liga à célula normal através dos receptores de ACE2, intermediados pelos TMPRSS2, né, que são estruturas que podem surgir como alvos terapêuticos. Tá? Os alvos terapêuticos eles podem estar relacionados à confecção de moléculas que interferem com esse processo do ciclo viral, né, que é a primeira fase da aula que eu estou mostrando para vocês, onde eu tenho inibidores das TMPRSS2, que são serinoproteases, né? O mais famoso é o Camostat, que ele já é utilizado no tratamento de carcinoma espinocelular oral, na epidermólise distrófica, em processos pancreáticos. Existe o Nafamostat também, com alguns trials em andamento. Na verdade, ele já é liberado para pancreatite e coagulação intravascular disseminada, né? Mas estão sendo testados no COVID, e existem os inibidores da ACE2, antimaláricos, antiparasitários, né? Combinações dessas drogas que são utilizadas nesses trials. Tá? Então, assim, de um modo geral, baseado no mecanismo de infecção celular, eu tenho uma gama de medicações que podem ser utilizadas, desde a ação antiviral propriamente ditas, né? na inibição da replicação viral da DRNA polimerase, que é o clássico Remdesivir, o Favipiravir,
né, até as outras medicações que podem inibir alguma via dessa replicação viral. E à medida que o genoma ele vai sendo conhecido, vão sendo estudadas novas drogas que já eram estudadas na infecção pelo SARS-CoV-1 em 2002 e pelo MERS-CoV, que surgiu 10 anos depois, que são os coronavírus epidêmicos, né, que causavam alta mortalidade no mundo, né? Dentre os antivirais, o Remdesivir é o principal, que é um análogo de adenosina trifosfato, ele age contra diversos vírus de RNA. Os trials clássicos foram utilizados no tratamento do ebola, né? Mas há 15, 17 anos atrás no tratamento de SARS-CoV-1 e MERS-CoV. Mas atualmente existem, esses dados são de ontem, que eu levantei do Clinical Trials, de 42 estudos, né, atualmente do Remdesivir, sendo que o mais clássico, que foi o primeiro, é aquele de Graham, publicado no New England, que era uma simples coorte observacional, mostrando que ele era seguro e tinha uma mortalidade menor quem usava. Obviamente que existem vários estudos, a Roche tem o Rendacta, que associa Remdesivir com tocilizumab, na China tem 2 estudos principais sendo conduzidos, mas a quantidade de estudos no mundo é de aproximadamente 42. O último estudo que saiu do Remdesivir, que foi o de Beigel, publicado também no New England, comparando mais de 500 pacientes com a droga versus placebo, mostrando um benefício com o uso do Remdesivir em pacientes graves, mas a gente tem que lembrar que é uma droga de acesso muito difícil, de uso endovenoso, e cujos resultados eles não foram os melhores, mas de todas as drogas antivirais, ela é a que tem um melhor desempenho. Existem vários outros, o Galidesivir foi testado num trial aqui no Brasil também, mas já tinha sido testado para outros vírus, como na época da epidemia de febre amarela, das febres hemorrágicas como Marburg, né? E dentro de todos os antivirais também, lembrando que houve um teste com o Lopinavir e Ritonavir, cujo nome comercial é o Caletra, publicado no New England, né? Mas esse estudo ele mostrava que ele não era tão benéfico. Uma das justificativas biológicas é que a protease do coronavírus é do tipo A, né? E aqui o Lopinavir inibe é do tipo C. Então, de um modo geral, as estratégias terapêuticas elas envolvem alvos que estão dentro do patógeno, com várias moléculas, como eu falei anteriormente para vocês, né? Porém, eu tenho no SARS-CoV-2, na doença do Covid-19, um processo inflamatório muito intenso, né, com a ativação de várias cascatas em várias vias, desde dos fatores estimulantes de granulócitos, via de interferon gama, interleucina 7 e outras vias, e com uma produção de citocinas gigantesca, onde o processo inflamatório pode ser bloqueado, né, e com o desenvolvimento de novas drogas, né. Então, de um modo geral, esse diapositivo ele mostra que a infecção do trato respiratório ela segue um dano celular, porém eu tenho uma ativação de uma cascata inflamatória através de diversos receptores, com uma hiperprodução de citoquinas, caracterizando uma tempestade de citoquinas e, finalmente, uma lesão pulmonar aguda com óbito, um número até expressivo de casos nas situações graves. Então, aqui eu vou passar rapidamente para vocês quais são essas perspectivas. A primeira droga a ser utilizada foi o anakinra, que é uma droga utilizada no tratamento da artrite reumatoide. É um bloqueador de interleucina 1. Esse é um estudo de coorte retrospectiva, muito simples, mostrando que a sobrevida era maior no D21 com os pacientes que usavam anakinra, né, mas a medicação não mostrava impacto na ventilação mecânica e em outras infecções, tá? Uma segunda via de citoquinas é o do bloqueador de interleucina 6. O mais clássico foi o tocilizumab. Ele se iniciou com coortes retrospectivas na China e na Itália. Essa é uma grande coorte retrospectiva publicada recentemente no Lancet, comparando mais de 500 pacientes, né, alguns no grupo de tocilizumab versus standard of care, que é a terapia padrão, e ele mostrava que o tocilizumab nos pacientes em tempestade de citoquinas evoluíam com menor risco, né, para ventilação mecânica ou óbito, né, como se pode mostrar nessa curva aqui, nesse Kaplan-Meier,
né, e a probabilidade de ventilação e óbito, né, são essas duas curvas de Kaplan-Meier. Mas lembrando que quando você bloqueia a via de IL-6, você aumenta o paciente ao risco de infecção. Então, dentre esses bloqueadores de interleucinas, nós temos o tocilizumab, com 64 estudos cadastrados no Clinical Trials, o sarilumab, com 16 estudos, e com o anakinra, com 23 estudos. Todas essas drogas, elas estão também em andamento em trials clínicos no Brasil. Uma segunda via de inflamação celular é uma via muito inicial, né? Então, eu falei de pacientes extremamente graves, onde eu preciso bloquear a citocina em pacientes com uma tempestade muito grave, mas existem situações onde eu preciso bloquear a fase inflamatória um pouco mais precoce. Um dos exemplos que nós podemos citar é a fase inicial, onde eu tenho uma hiperprodução por monócitos e linfócitos de fator estimulante de colônias de granulócitos e monócitos, né? Porque eles são peça-chave na ativação de citocinas iniciais. Existe um único trial clínico, que é o lenzilumab, né? É um estudo de fase 3, ele é randomizado, placebo-controlado em pacientes com pneumonia, mas numa fase muito inicial. Nesse estudo ainda não existem resultados preliminares e não existem outros estudos com essa molécula que estejam cadastrados no Clinical Trials. Mas lembrando que essa droga ela já foi utilizada em outras etapas, né, em artrite reumatoide, asmas refratárias ao uso de corticoides e em doenças linfoproliferativas, tá? Uma outra via de inflamação que também é considerada uma via precoce, né? Então, eu tenho uma via tardia que é o interleucina 1 e 6, e tenho vias precoces como o bloqueio de fator estimulante de colônias, com lenzilumab, e uma fase um pouco precoce também, que são os inibidores da JAK1 e da JAK3. Na verdade, a JAK1 e a JAK3 é uma via de sinalização intracelular, como vocês podem ver. A citocina ela se liga a um receptor, ativa essa via intracelular da JAK, né, que faz fosforilações de outras moléculas e regulam a transcrição de genes que codificam citocinas, processos inflamatórios, né? Existe uma especificidade desses receptores da JAK1, 2 e 3 com diversas citocinas, como a interleucina 2, o interferon gama, o alfa e algumas interleucinas pró-inflamatórias como a 12 e a 23, e cada via intracelular ela apresenta uma especificidade em relação a essa citocina inflamatória, né? E é nesse contexto que a inflamação que o SARS-CoV-2 traz, né, que surge a ideia de bloquear e fazer com que o paciente não evolua para uma forma grave. Dentre os trials clínicos que estão cadastrados e as moléculas, existe o ruxolitinib, atualmente são 20 estudos, 11 estão recrutando, 8 estão em aguardo e 1 foi suspenso. No Brasil tem um estudo de fase 3, duplo cego, placebo controlado, que está cadastrado no Clinical Trials e que está em andamento já em alguns centros. O tofacitinib com 5 estudos, o baricitinib com 14 e recentemente surgiu o duvelisib, né, que já é utilizado no tratamento da LLC, né, que é um bloqueador de JAK3. Talvez essas moléculas elas surjam como bloqueadores de diversas vias inflamatórias e ajudem um pouco mais na cascata mais inicial da COVID-19, né, quando comparado aos bloqueadores da IL-1 e da IL-6. Tá? Uma outra via que tem sido estudada mais recentemente são os inibidores da RIPK1 e da RIPK3. É um conceito complexo, um conceito de necroptose, né? Porque a necroptose é uma forma de necrose programada ou morte dessas células inflamatórias. Então, é uma via intracelular bem complexa, que é a via da caspase 8, onde a RIPK1 ela representa uma ativação desse processo inflamatório, né? Então, assim, recentemente surgiram novas moléculas, né? A RIPK1 e a PK3 têm várias indicações clínicas, que são doenças inflamatórias intestinais, doença autoimune, artrite reumatoide, psoríase, até na doença de Alzheimer, né? E talvez essas moléculas elas bloqueiem também uma fase muito inicial o processo inflamatório da COVID, né?
Atualmente, os estudos no Brasil e no mundo são estudos de fase 1, né, que são fases mais precoces, né, que estão sendo avaliados a tolerabilidade, toxicidade dessas drogas, mas representam uma via promissora no tratamento da Covid-19, né? E, finalmente, existem outras vias, como, por exemplo, os estimuladores ou que mimetizam o fator de crescimento do hepatócito, né? Lembrando que ele recebe esse nome porque ele foi descoberto inicialmente no hepatócito, né? É um fator de crescimento que auxilia na regeneração e no reparo do fígado, mas ele é encontrado em diversos outros órgãos, incluindo o pulmão, né? E eles agem numa via intracelular de ativação de receptor de tirosina quinase, né? Então, assim, o fator estimulante de hepatócito, como mostrado nessa figura, é um processo bem complexo, né? Ele existe numa fórmula, numa proteína profator, que uma vez na lesão do tecido pulmonar, eu envolvo um processo inflamatório e eu faço com que moléculas do sangue, como a trombina e as calicreínas, quebrem esse fator, e esse fator ele se torna o fator estimulante de hepatócito ativo, só que essa molécula ela precisa se ligar especialmente à heparina para promover a regeneração e reparo de tecidos lesados, né? Dentre elas, as células endoteliais e as epiteliais que o pulmão apresenta. Então, talvez essa molécula, em associação com drogas anti-inflamatórias e anticoagulantes como a heparina, elas sejam as grandes responsáveis por diminuir a inflamação no tecido pulmonar, promovendo também um reparo bem mais rápido, né? Essa molécula ela já foi investigada em injúrias pulmonares por toxicidade de medicações quimioterápicas, em transplantados renais, especialmente em modelo animal, né? Então, a gente percebe que é uma molécula promissora para diminuir a inflamação e reparar um pouco mais o processo, que é o dano tecidual causado nessa cascata, nessa tempestade de citocinas da COVID, né? E, finalmente, aqui eu trago um mapa, né, meu último slide, onde eu mostro que essa via inflamatória ela é uma via inflamatória bem complexa, né? Então, eu falei de IL-6 e IL-1, que são fases tardias, fases precoces, como fator estimulante de colônias granulocíticas e monostárias, fases intermediárias, que são as vias da JAK1 e JAK3, moléculas novas, como os inibidores da RIPK1 e PK3, mas, na verdade, quando eu avalio o processo inflamatório, eu tenho uma cascata gigantesca de diversas citocinas. E várias moléculas têm sido estudadas, né? São anticorpos monoclonais específicos que bloqueiam vias específicas de citocinas, que são utilizadas no tratamento de outras doenças, na maioria das vezes autoimunes ou neoplásicas, tá? E que, no contexto da inflamação da COVID, elas podem ser benéficas, e que só nós descobriremos apenas com o andamento dos ensaios clínicos que são randomizados e placebo-controlados, né? Então, aqui eu concluo de uma forma bem sucinta, para que a gente possa debater, que os estudos em andamento com atividade, com moléculas que apresentem atividade antiviral e que bloqueiam essa cascata inflamatória estão em andamento a todo vapor no mundo, né? Os antivirais, até o momento, nós não temos um fármaco potente, nós temos dúvidas em relação a doses, qual é o subgrupo de paciente que nós deveremos utilizar e que realmente se beneficiará com essa medicação. Essas medicações podem ser via oral, podem ser sistêmicas endovenosas. Alguns estudos têm saído com medicações tópicas nasais para bloquear essa replicação viral na via aérea superior e impedir que o vírus ele progrida para a via aérea inferior, né? E existem os estudos com as drogas que não bloqueiam o vírus em si propriamente dito, mas bloqueiam a cascata inflamatória daqueles pacientes que desenvolveram uma tempestade de citocinas. E aqui existem as dúvidas se nós devemos utilizá-las em fases precoces, intermediárias ou tardias, quais são os eventos adversos e, na balança, qual é o paciente que realmente vai se beneficiar com o uso dessas medicações, tá? Eu tento fazer de uma forma bem sucinta, né? Diversos estudos estão cadastrados no Brasil,
onde é um epicentro da pandemia, e nossos hospitais, que são assistenciais, alguns deles já estão cadastrados e desenvolvendo essas linhas de pesquisa para que nós possamos usar de uma forma racional, né, e sem dano para o nosso paciente inflamado na COVID-19. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês e eu fico disponível para as perguntas. Queria agradecer ao doutor Daniel Wagner pela palestra, excelente palestra, objetiva, direta. E agora a gente vai iniciar a nossa discussão e eu vou chamar o nosso querido doutor Daniel Goldwasser. Daniel, está por aí? Por aqui, Alfredo. Acho que você desabilitou todos os vídeos. Enquanto o Alfredo vai habilitando os vídeos, Daniel, muito obrigado pela sua participação no webinar da turma de Medicina 99. Você trouxe para a gente o estado da arte da infectologia nesse momento de estudo do Covid-19. Eu acho que nós estamos chegando, se não me engano, Alfredo, em 3 meses de webinars. Nosso primeiro webinar foi nos idos de maio. E eu acho que é a primeira vez que nós trazemos um infectologista, né, um infectologista de tarimba como o Daniel, para falar um pouquinho para a gente. Daniel, eu queria te fazer uma pergunta. De todos esses alvos terapêuticos que hoje nós temos e que você nos falou com brilhantismo, e aí a gente divide, você concluiu de uma forma muito fácil para organizar nossos pensamentos em antivirais, anti-inflamatórios e um terceiro grupo, né? Quais deles hoje já apresentam estudos mais avançados? Aonde é que a gente está nesse momento no estudo desses alvos terapêuticos? Os que apresentam um andamento melhor são os que estão em fase 3. São os bloqueadores de interleucina 1 e 6, em especial interleucina 6, o tocilizumab e o sarilumab. Ainda existe uma discussão se essas drogas elas devem ser utilizadas numa fase intermediária, saindo de uma fase precoce para uma fase mais intermediária, porque nós acabamos utilizando de forma off-label em pacientes muito graves, então talvez tenha perdido o time de uso da medicação, mas eu não acredito que esse seja o ponto, né? Os estudos de fase 3 eles estão sendo concluídos, e em breve, eu acredito que no máximo 2, 3 meses deve existir alguma publicação de um trial placebo controlado, que é aquilo que realmente nós queremos. Porque existe uma chuva de notícias sobre essas medicações com estudos retrospectivos e que apresentam resultados conflitantes. Alguns são benéficos, outros mostram que tem malefício ou que são indiferentes. Então, o que vai responder o que procuramos mesmo na COVID são esses estudos placebo-controlados que estão a todo vapor pelo mundo. E dentre eles, os bloqueadores de interleucina 6 e atualmente também os inibidores da JAK, né? Da JAK1 e da JAK3, como o ruxolutinib e o baricitinib. São os que estão em andamento mais avançado e que pode trazer um benefício para esse paciente inflamado. Maravilha. A gente não pode estar falando em pesquisa e não passar também a palavra e ouvir um pouquinho da opinião da Fernanda Tovar Moll, né, pesquisadora e coordenadora do IDOR. Então, Fernanda, conta para a gente um pouquinho, se você tem algo para acrescentar para a gente sobre como andam essas pesquisas nesse momento dos alvos. Não, de novo, obrigada, é um prazer sempre estar aqui, uma honra a gente estar, como você falou, no 7º webinar, e agradecer ao Daniel, né, que é um convidado então de fora, que apresentou essa aula difícil da gente ver todos esses alvos terapêuticos, uma complexidade danada de sinalização, né, celular, mas eu queria, na verdade, quer dizer, você mostrou vários estudos que estão numa fase inicial, grande potencial realmente já de estar numa fase mais avançada, chegando já numa aplicação mais direta dos estudos de fase 3, mas eu queria voltar um pouquinho para que, de repente, saber, porque para você contar um pouco para a gente sobre qual é a sua opinião, conta um pouco o custo de desenvolvimento, por exemplo, de uma molécula dessa, né, o custo no investimento na pesquisa e nos ensaios clínicos, principalmente, né, e também esse contraponto, né, quer dizer, a importância desse investimento no desenvolvimento e nos estudos e quando, na verdade, essas moléculas vão realmente chegar
e vão estar disponíveis para uso, então, na população. Queria que você falasse um pouco sobre esses desafios em termos de custo e em termos de acessibilidade dos medicamentos. Perfeito. Lembrando de uma forma bem sucinta que o desenvolvimento de uma molécula ele é extremamente trabalhoso pela indústria farmacêutica. Existem centenas de moléculas que são criadas em laboratórios e algumas poucas delas são utilizadas para teste em todas as doenças, quando nós estamos falando disso, né, na área de biológicas. E as fases de um processo, de uma pesquisa clínica, tem a fase 1, 2, 3, uma vez que o medicamento ele é liberado, tem a fase 4, que nós faremos uma análise em vida real, se essa medicação ela vai trazer algum impacto diferente daquilo que foi utilizado numa validação de um trial clínico, né? Então, todas essas fases são bem importantes e são demoradas, né? O custo com isso de uma indústria farmacêutica ele é elevadíssimo, né? Ele nem é mensurável para nós mortais, né? Então, assim, o custo ele é muito gigantesco. Então, assim, o desenvolvimento de uma molécula pela indústria é um processo bem trabalhoso, do ponto de vista científico e do ponto de vista do custo, né? A importância de mitigar, de racionalizar também, de racionalizar o uso dessas medicações é extremamente alto, porque se você faz o uso indiscriminado de medicações fora do padrão do que é label, daquilo que é oficial, e é um padrão que a medicina gosta muito de usar, que é o uso off-label, né? Nós adquirimos uma mania, um hábito de uso e de custo, de gasto extremamente excessivo, né? Então, assim, diante de tudo isso que tem acontecido na Covid-19, eu acho que o mais importante são, de fato, esses estudos de fase 3, que são os randomizados, placebo-controlados, que procuram não apenas a dose, procuram a população real para que a gente possa usar de uma forma racional, né, e com um custo, né, adequado e acessível. Obviamente que mesmo achando essa população, né, o custo ele é extremamente elevado para um sistema único de saúde. Mas nós não podemos esquecer que isso vai muito além de uma indústria. Isso vai através de uma doença com impacto em saúde pública, onde um governo tem que olhar com bons olhos, né, para uma doença dessa e agir de uma forma que a nossa população não sofra. Eu posso tomar como exemplo, não especificamente a Covid, né, o programa de AIDS. Então, assim, quantas medicações que no contexto do HIV custam 3, 4 mil reais por mês e hoje o governo ele tem uma acessibilidade, porque é um problema de saúde pública, porque ele negocia com a indústria e nós temos que tratar essa população para que ela não vá perecer, né? Da mesma forma a Covid. Então, nós estamos numa fase precoce, futuramente, através desses estudos de randomizados e placebo-controlados, nós vamos achar qual é a melhor população que se adequa a esse tratamento e batalharemos para que o governo ele possa subsidiar todo esse tratamento, né, e ninguém sofra, né? É uma batalha bem árdua, porque em todas as nossas áreas, mas a gente consegue, né? Através de sociedades e a população, nós conseguimos, sim, uma acessibilidade um pouco melhor. Daniel, você trouxe para a gente alguns conceitos interessantes na tua resposta. O primeiro é que como o uso indiscriminado, off-label e às vezes off-label, né? Se a gente pudesse criar um termo no meio dessa pandemia, seria off-label de algumas medicações, podem impactar em estudos robustos, importantes, no desfecho, na hora de se utilizar a medicação. E você traz um outro conceito importantíssimo, que é o conceito de custo. A gente sabe que o desenvolvimento de uma pesquisa dessa é enorme e que o resultado traz medicações de alto custo. Você faz uma comparação com o HIV, e eu acho que nós, na faculdade, vivemos o HIV, nós temos colegas aqui de turmas na qual o HIV ainda não existia, não se ensinava, mas o HIV ele veio num crescente, mas a gente não se deparou com uma pandemia. E nós estamos no meio de uma pandemia, né? De que forma você vê a inserção dessas medicações no âmbito de saúde pública? É um processo meio doloroso, né?
longe de discussões calorosas, políticas, ideológicas, mas a gente vive num meio bem doloroso, porque enquanto a ciência tem mostrado que diversas medicações não têm ação, que são de custo mínimo para um governo, para um programa de saúde pública, nós poderíamos olhar um pouco mais para aquilo que é mais evidência científica, né? Então, eu não vejo com uma visão pessimista a inclusão de medicação para o tratamento dessas formas graves. Mas teremos que batalhar muito via sociedades científicas e organizações não governamentais e através das governamentais, trazer a melhor evidência para o melhor paciente, né? Porque, de fato, esse uso indiscriminado e off-label ele pode repercutir de uma forma muito negativa a inclusão de um tratamento extremamente importante. Eu acho que isso é uma tarefa de todos, né? Especialmente sociedade. A gente precisa sentar, conversar, batalhar com o governo e mostrar na saúde pública que o uso racional, né, dessas medicações ele é benéfico. E pode ser que isso aconteça. Eu não vejo isso com uma visão bem pessimista, não, né? Eu acho que pode ser que isso aconteça em breve. Maravilha. Uma outra pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte: a gente sabe, ou melhor, a gente pouco sabe ainda, né, dentro de tantas pesquisas com o Covid, mas muitas das impressões e certezas que a gente tinha iniciais caíram, como, por exemplo, asmáticos serem alto grupo de risco, e a gente viu que, na verdade, não eram asmáticos moderados a graves, sem dúvida, mas asmáticos leves, que era uma preocupação, não. E a gente também teve uma resposta de pacientes que acabam sendo cronicamente imunossuprimidos ou fazem uso de anti-inflamatórios crônicos, como pacientes reumatológicos, tendo respostas melhores do que a gente imaginava, né? Uhum. Você acha que isso tem a ver um pouco com as vias do que a gente está falando, com as vias de uso dessas medicações que inibem essas cascatas anti-inflamatórias de forma crônica ou não? Eu creio que sim. Alguns conceitos iniciais foram derrubados, né, em relação aos asmáticos e os pacientes reumatológicos. Obviamente que ainda existem bancos de dados em andamento para fazer análise de Big Data, né, em relação a essa população, várias populações, mas existem algumas conclusões, né? Eu acho que, pelo andamento, as populações que usam medicações anti-inflamatórias, imunossupressoras de uma forma crônica, talvez tenham um impacto menor, né, da infecção pela Covid-19. Mas esse conceito ele também pode ser derrubado. Eu trabalho num hospital com transplante de rim, né? Nós fazemos 900 transplantes por ano e eu me vi numa pandemia com uma enxurrada de transplante renal com Covid-19, onde a literatura inicialmente falava que era uma população protegida e hoje eu vejo que não é. Então, assim, dentro dessa população imunodeprimida ou que faz uso crônico de alguma dessas medicações, existe alguma estratificação aí, alguma diferença que nós não conseguimos ainda entender. O paciente oncohematológico, ele tem uma progressão talvez menos ruim do que um paciente transplantado de órgão sólido, né, nos últimos dados, nas últimas pesquisas. Então, falta alguma coisa aí que seja descoberta nessa cascata inflamatória que é bloqueada pela medicação imunossupressora ou quimioterápica, né? Com certeza. Mas também existe uma estratificação com essas diferentes populações, onde os estudos estão em andamento e nós precisamos entender um pouco melhor, né? O que a gente pode falar grosseiramente: asmático não é tão ruim, oncohematológico também não, mas o transplante de órgão sólido, ele é pior do que nós imaginávamos, né? Então, depende. Interessante. Bom, a gente está falando de pesquisas, né? Eu tenho você e tenho a Fernanda na frente. E essa pergunta para vocês dois: o que a gente está dizendo? Porque a gente sabe que, a gente vai falar disso na aula da Priscila, a gente sabe que tem algumas pesquisas de vacina sendo desenvolvidas aqui. O que a gente tem em âmbito nacional de participação em pesquisa de alvos terapêuticos? O senhor fala de molécula não relacionada à vacina? Sim, a gente participa de algum desses trials de interleucinas? Sim.
diversos hospitais do Brasil trabalham com todas esses estudos de vias inflamatórias. Eu trabalho na rede DOR, nossos hospitais também estão cadastrados para todos esses estudos, desde a fase mais precoce até a fase mais avançada de inflamação, e desde estudos de fase 1 até estudos de fase 3. Então, tem andamento, sim, com várias interleucinas, várias moléculas novas em fases precoces, intermediárias. Basicamente, esses que eu mostrei na aula são estudos que estão em andamento em hospitais brasileiros, né? Então, eu tentei trazer aquilo que de fato, nós temos em mãos, né? Agora, a quantidade de moléculas, a enxurrada de moléculas que estão sendo testadas, ela é bem grande, né? E o Brasil está participando de todos esses estudos, com certeza. Fernanda? Aí. Não, só complementar, né? Eu acho que o Brasil ele tem uma participação, vem tendo uma participação cada vez maior, né, em crescente em vários ensaios clínicos, não só da Covid, mas em outras patologias, né? Claro que a gente sempre tenta participar de estudos em fases também mais precoces, né, Daniel? Esse é o desafio. Normalmente a gente acaba entrando em estudos de fase 3, mas eu acho que particularmente nesse momento da Covid, eu acho que não só essa credibilidade que o Brasil vem ganhando ao longo do tempo, né, de vários centros, então, capazes de realmente de fazer estudos de com qualidade, com todo o rigor, né, necessário. Temos também o momento da pandemia em que o Brasil se encontrou, né? Então, muitos estudos em outros países, como, por exemplo, nos Estados Unidos, né, e outros países da Europa, não tendo tanta, digamos assim, oportunidade de diversidade do perfil de pacientes que nós temos. O Brasil, ele é continental, então a gente tem até mesmo dentro do Brasil momentos da pandemia em que o Rio de Janeiro talvez conseguisse, né, ter uma exposição, quer dizer, estava tendo um crescimento muito importante. Hoje, esse momento sendo vivido por outros estados, e eu acho que, nesse sentido, os diversos estudos eles estão tentando fazer com que tenha uma abrangência maior de oportunidades, né? Como o Daniel falou, essas novas moléculas, ou seja, as imunizações, são também oportunidades de darmos acesso, né, a tratamentos mais específicos a pacientes, por exemplo, mais graves. Então, eu acho que é isso. Eu acho que temos dado, né, resposta à necessidade de inclusão, de participação nos estudos como um todo no Brasil. Concordo com você, Daniel. Exatamente. Daniel, muito obrigado pela sua participação. Você enriqueceu a todos com seus conhecimentos de infectologia, nos trazendo à luz do que vem acontecendo no âmbito das pesquisas. Você me traz um problemaço, porque a gente sempre acha que está up-to-date em tudo, e eu vou ter que terminar aqui esse webinar e estudar necroptose, que é um termo que eu não conhecia. Estudar necroptose, está aqui anotado. Tá? Eu te agradeço muito. E, Alfredo, passo a palavra de volta para você. Gente, muito obrigado. Nível altíssimo da discussão. Agora a gente vai chamar a nossa amiga Priscila. Priscila Geller é médica, alergista e imunologista, fellow da Academia Americana de Alergia e pesquisadora do Instituto Brasileiro de Pesquisa Clínica. O tema de sua palestra é Imunologia na infecção por SARS-CoV-2 e perspectivas de imunização. Seja bem-vinda. Obrigada a todos. É um prazer enorme participar do 7º webinar. Eu estava no primeiro em 5 de maio, então é um prazer enorme ver como nós caminhamos até aqui. A minha aula é complementar à aula do Dr. Daniel Wagner e vamos falar sobre imunologia na infecção por SARS-CoV-2 de forma mais clara possível e as perspectivas no Brasil e no mundo de imunização. Bom, muito importante os fatores envolvidos na infecção. Existe sempre uma relação bilateral. Não é só o vírus que tem a sua virulência, e sabemos que tem, mas também a relação específica com o hospedeiro, os diferentes hospedeiros e suas diferentes respostas. E isso é muito influenciado por fatores do próprio hospedeiro, imunogenética e epigenética. Muito foi falado sobre imunidade inata. Por quê?
porque a imunidade inata é a primeira imunidade, é aquela imunidade natural, inespecífica, porém fundamental, de barreiras de proteção, Toll-like receptors, várias células envolvidas como neutrófilos, mastócitos, células natural killer, macrófagos, sistema do complemento, sistema de coagulação, moléculas de adesão. Por que tanto foco nessa imunidade inata? Porque essa foi uma das respostas, e talvez uma das principais, da relação diferente, da apresentação clínica diferente na faixa pediátrica, que especula-se, e muito já foi estudado, que essa imunidade ela foi o que influenciou a imunidade das crianças da faixa pediátrica para não ter a gravidade como aconteceu com os adultos. Já a imunidade adaptativa é uma imunidade mais sofisticada, adquirida, e eu quero me deter nesse ponto porque isso vai ser importante para entender a defesa, assim como também entender o processo de imunização. Então, a imunidade adquirida, ela sempre vai passar por um processo de apresentação antigênica. Uma célula apresentadora de antígeno que, uma vez internalizado o antígeno, o peptídeo no caso do vírus, do SARS-CoV-2, ele irá apresentar no contexto do MHC para um receptor na célula T. A partir dessa apresentação, essa célula T que era imatura passa a ser ativada e vira aquela célula CD4 ativada com produção de citocinas. Além disso, estimula outras células T, as CD8 citotóxicas, que têm justamente a função de destruição das células infectadas, assim como também de destruição de células tumorais. E, paralelamente a isso, também há uma estimulação de células B para a produção de imunoglobulinas. Tudo isso, na realidade, faz parte da defesa. Então, nós temos que ter essa defesa perfeita para nos defender do vírus. O vírus, como todos nós sabemos, utiliza a proteína spike, que é essa proteína de membrana, a espícula da coroa viral, que usa o receptor ECA2 ou ACE2 na superfície de membrana como receptor para sua internalização. A partir do momento que o vírus é internalizado, ele utiliza aquela estrutura da célula para fábrica de vírus, ou seja, ele passa a ser essa célula passa a ser uma fábrica de novos vírus. E aqui à direita, a gente entende, e o que é fundamental para entender a imunização, o que acontece quando esses antígenos virais, eles são internalizados pelas células apresentadoras de antígeno, que podem ser células dendríticas, macrófagos. Essas células têm fundamental importância para a apresentação, como eu falei, e estimulação das células T, CD4, para a produção das citocinas, células T citotóxicas, e estimulação das células B para a produção das imunoglobulinas, que são os anticorpos. E em destaque aqui, muito importante, é a formação de linfócitos T e B de memória, que isso que vem sendo muito discutido e falado e muito importante, que faz parte da imunidade para o vírus, essa formação celular de memória. Então, tudo isso que nós falamos, nós estávamos nos referindo à defesa imunológica. Essa defesa imunológica, na realidade, se refere a nesse gráfico que é bem conhecido dos primeiros papers que corresponderam à tempestade citocínica, né, o Cytokine Storm, mostram exatamente essa linha, esse quadro amarelo, quer dizer, quando há defesa. A defesa ela é necessária, ou seja, a produção das interleucinas é necessária e a ativação dessas células para que haja uma eficácia no combate ao vírus. No entanto, ou seja, aquela infecção autolimitada que vai durar 14 dias, em média. No entanto, o que nos deteve foi justamente entender o entendimento da severidade, o que acontecia com os casos severos, difíceis. E esses casos, a gente entendeu que não era tanto pela ação viral direta, mas sim por decorrência desse vírus,
você tem um aumento das citocinas, um aumento muito significativo, e é o que o Dr. Daniel Wagner já falou sobre os alvos terapêuticos, quer dizer, um aumento significativo, além de somente para combater o vírus, mas também para criar um processo inflamatório muito importante. Nós temos TNF-alfa, IL-6, IL-1, IL-10, GM-CSF e ativação de vias intracelulares, como JAK1, JAK3. Então, esses são os alvos terapêuticos, por enquanto, mas tem outros. E, na realidade, é importante entender que um lado é a defesa, o outro é o exagero, e o exagero da resposta imunológica é que traz todas as complicações subsequentes. Falamos sobre o papel da resposta celular T, cada vez mais importante, cada vez mais significativo para entendermos tanto a infecção como possibilidade da resposta vacinal. Esse paper foi importante, foi um divisor de águas, foi uma surpresa também, publicado na revista, no periódico Cell, que era justamente mostrando que essas células T CD4 poderiam, em torno de 40% a 60% da população, já existirem essas células T de reconhecimento cruzado ao SARS-CoV-2. Ou seja, cerca de 50% da população não exposta, não infectada, poderia ter uma imunidade total ou parcial ao vírus. Uma outra surpresa mencionada, inclusive, pelo Daniel Goldwasser e pelo Dr. Daniel também na sua aula, sobre os asmáticos. Na área específica de alergia, imunologia e pneumologia, uma grande preocupação dos pacientes e dos médicos eram com relação aos asmáticos alérgicos. E logo em abril nós tivemos um paper no Journal of Allergy Clinical Immunology, que é a melhor revista de alergia e imunologia básica e clínica, e mostrando justamente uma proteção desses pacientes alérgicos, que o perfil TH2 seria protetor da infecção, seja na própria infecção ou na gravidade da mesma. Por quê? Porque há uma modulação desses receptores ECA2. Importante lembrar que também tem outros estudos falando de asmáticos não alérgicos que também poderiam ter essa proteção, mas asmáticos tabágicos, ou seja, pacientes com DPOC, seriam pacientes de risco, uma asma severa por tabagismo, por exemplo. Bom, obtenção de uma vacina. Esse tema é muito importante porque é um divisor de águas atualmente, porque nós nunca tivemos um momento como esse, que em 7 meses de pandemia, tantas vacinas estão em andamento, em fases avançadas de pesquisa. Há diversas plataformas em estudo, de cada 100 pesquisas, uma média de 3 a 5 serão aprovadas, e todas têm os mesmos objetivos primários, que é eficácia e segurança. Eficácia. O que é eficácia? Indução de anticorpos neutralizantes e estimulação da resposta celular de memória longa, preferencialmente. E segurança. Evitar acidentes vacinais que poderiam ocorrer, por exemplo, com vacinas de vírus atenuados, enfraquecidos. A não indução o objetivar não induzir a uma forma mais grave da doença, que é um mecanismo imunológico chamado ADE, que é a partir do anticorpo você tem uma maior facilitação da internalização dos vírus e uma gravidade maior da infecção, e as síndromes que podem ocorrer num percentual muito pequeno dos casos, como Guillain-Barré, são síndromes pós-vacinais, que muitas vezes são mais frequentes com as próprias viroses do que com as vacinas. Bom, um gargalo para a obtenção da vacina é a ampla disponibilização à população mundial, uma vez que nós temos uma pandemia e mundialmente todo mundo está atrás da vacina e, uma vez comprovada a sua eficácia, ela tem que estar disponível à população a um custo acessível e não só a vacina, como todo o aparato envolvido, vials, dispositivos, os vidros de distribuição e todas as outras
questões estruturais. Então, há uma variedade de vacinas em diferentes plataformas. Nós temos as vacinas de vírus, dividido em 4 grupos principais. De vírus, que podem ser vírus inativado, a maioria dos estudos atuais estão sendo em vírus inativado e não enfraquecido, ou seja, atenuado, porque pelo risco da doença vacinal num indivíduo mais suscetível, por exemplo. As vacinas de vetores virais, que seriam importantes, nós vamos detalhar mais à frente, mas vírus que não se replicam em seres humanos e que poderiam ser os vetores dos vírus na via da vacina. As vacinas de ácido nucleico, que são ainda não existem no portfólio atual de vacinação, que são de DNA ou de RNA, e as vacinas à base de proteínas, ou subunidades proteicas, ou VLP, que são partículas muito similares aos vírus, que mimetizam os vírus. Como já foi falado, para a obtenção de uma vacina, assim como das medicações, há um longo caminho, desde os testes pré-clínicos, que seriam os testes em animais ainda, para se selecionar moléculas possíveis que poderiam ir para a fase em humanos, que são as fases numéricas, fase 1 a 4. A fase 1, então, a partir dessa seleção inicial do que deu certo do ponto de vista pré-clínico, a fase 1 envolve voluntários em um número pequeno de participantes para testar a segurança, sempre a segurança, e uma dosagem possível já baseada nesses estudos anteriores. A fase 2 já envolve um número maior, centenas de pessoas, de participantes, já divididos em grupos etários, em grupos de risco, para avaliar novamente segurança e aí sim já uma questão de eficácia, ou seja, se é possível induzir e estimular o sistema imune. Fase 3, que é onde nós estamos no Brasil já estamos em fase 3 em 4 trials e envolve, na verdade, esses estudos de fase 3 envolvem 10 mil, 20 mil, 50 mil participantes e é a fase principal para realmente se definir a eficácia, a segurança e todo o arsenal importante para que seja estabelecida a aprovação. E essa aprovação, durante uma pandemia, pode ser mais acelerada de forma emergencial. Então, nesse momento, quer dizer, eu hoje mesmo já vi que já temos mais vacinas em estudo. No dia 27 de julho, nós tínhamos 141 vacinas em desenvolvimento e 25 em trials humanos, ou seja, em clinical trials. Sendo que 6 aqui em fase 3, algumas no Brasil, outras nos Estados Unidos, como a Moderna. No Brasil nós temos a Sinovac, da China, temos a da Oxford, em parceria com a AstraZeneca. Já tivemos a aprovação da Pfizer para iniciar os estudos de fase 3. Todos esses eu salientei da Oxford, que está mais avançada aqui, já começou há mais tempo, assim como também a Sinovac está avançada. Todos eles mostraram já segurança e eficácia quando divulgaram os estudos de fase 1 e 2. Ou seja, mostraram presença de anticorpos neutralizantes e uma resposta celular importante. E segurança, pouquíssimos eventos adversos e eventos adversos não sérios. Então, para a obtenção de uma vacina, o que a gente almeja é a produção desses anticorpos neutralizantes também, além da resposta celular. Esses anticorpos são visualizados aqui em microscopia, são esses em verde, contra a proteína spike viral, que é a grande protagonista, essa proteína spike. Voltando, então, aos tipos de vacina, nós temos as vacinas de vírus, que podem ser vírus enfraquecidos ou atenuados, ou vírus inativado. O vírus inativado não causaria doença em hipótese nenhuma, e o enfraquecido, atenuado, poderia ter um risco da doença vacinal.
mas o processo de apresentação ao sistema imunológico é o mesmo, através das células apresentadoras de antígeno que nós já falamos no começo, para estimular o sistema imune, tanto na produção de anticorpos como na estimulação das células T, de memória. As vacinas que utilizam vetores virais, que é o caso da vacina de Oxford, AstraZeneca, que utilizam um vetor, por exemplo, nesse caso, do adenovírus de chimpanzé, que não é replicável em humano, não causa doença em humanos, mas consegue apresentar para o sistema imunológico. As vacinas genéticas, que são vacinas inovadoras, como eu falei anteriormente, nós não temos ainda uma vacina já existente nos nossos calendários, mas já eram plataformas estudadas, que podem ser de DNA ou RNA, envoltas em lipídio para fusão da membrana e a mesma coisa, apresentação através das células apresentadoras de antígeno, as APCs, e estimulação do sistema imune. E as vacinas de proteína, que seriam as vacinas que poderiam ser somente com as proteínas, proteína Spike, S, ou a proteína M, ou esse VLP, que na verdade é uma mimetização viral, apenas sem o material genético viral. Na realidade, a ciência é um conjunto de peças, como um Lego, como na imunologia, cada citocina, cada célula, no qual uma pequena peça pode permitir fazer grandes e complexas estruturas. E pensando nas perspectivas presentes e futuras, eu quis citar um escritor russo que no início do século passado disse que a ciência é a inteligência do mundo, mas a arte é o seu coração. E é isso que nós temos feito na ciência, na humanidade, o nosso grupo Ciência e Humanidade e vários outros grupos pelo mundo, tanto na ciência como também nas ações humanitárias. Muito obrigada. Muito obrigado, Priscila. Agora nós vamos convidar aí o nosso amigo Daniel Godivassi para mais uma vez aí assumir aí a discussão da nossa webinar. Daniel. Priscila, boa noite. Muito obrigado pela sua apresentação. É sempre um prazer a gente assistir suas aulas. Suas aulas são de uma didática e você tem a capacidade de transformar um tema que para nós mortais, né, essa parte da alergologia, da imunologia, costuma ser tão difícil para a gente, você traz isso com uma clareza de pensamento. E a gente tem também um dado muito interessante na sua aula. Você fecha todo um ciclo que a gente começa a discutir no dia 5 de maio sobre Covid. A primeira aula do primeiro webinar foi sua, né? Então, a gente chega agora num momento de novas avaliações, a gente passa a entender um pouco melhor o que esse vírus traz para a gente, e a gente já está no momento de falar de vacinas. A gente estava no momento de tentar entender como detectar o vírus há 3, 4 meses atrás. Agora a gente está no momento de falar de vacinas, para a gente ver como a gente às vezes acha que não anda, mas a gente andou muito para frente nesses 3 meses. Né? A Daniela Antelo, para a gente começar com as perguntas, ela pergunta o seguinte: Priscila, como a gente consegue detectar essa resposta celular de memória nos voluntários vacinados? É através de citometria de fluxo com TCD4, CD25 do SARS-CoV? E como é que a gente consegue saber se essa vai ser uma resposta longa e duradoura? Excelente pergunta. Na realidade, infelizmente, nós não temos um teste comercial, por exemplo, para avaliação dessa imunidade celular. Mas a nível laboratorial, de pesquisa e também durante as pesquisas para as vacinas, você consegue mensurar por citometria a proliferação dos linfócitos frente ao antígeno. Quer dizer, você consegue identificar que naquele soro, naquele indivíduo que foi imunizado, ele tem uma proliferação linfocitária frente ao antígeno, significa que ele tem essa resposta de memória. Fernanda, algo a acrescentar? Na verdade, obrigada, Dani. Mais uma vez, Priscila, acho que as 2 aulas, né, um assunto muito denso, e você conseguiu, com toda a sua delicadeza e com a sua segurança, passar isso para a gente de uma maneira
bem tranquila. Eu vou continuar nas perguntas aqui do chat e, continuando nessa linha, você falou um pouquinho sobre o que eu vou falar agora da pergunta da Corina, em relação à infecção cruzada, a resposta cruzada, né? E, na verdade, como isso, na verdade, esses anticorpos, eles podem comprometer o desenvolvimento de um alvo de uma das vacinas ou até mesmo a detecção da resposta às diversas vacinas, né? Em vez de pensar numa só, se você puder dar um overview de como a infecção cruzada não só bagunça o diagnóstico, como também pode, com perdão da palavra, né, bagunça, de repente bagunçar um pouco o nosso entendimento em termos de alvo e de resposta às vacinas. Na realidade, ainda não temos uma resposta totalmente conclusiva a respeito, mas, na verdade, essa é uma resposta cruzada e não é total, não necessariamente total. Então, esses indivíduos, por exemplo, não quer dizer que eles sejam imunes completamente, que eles não deveriam ser imunizados, por exemplo, que nós não conseguiríamos mensurar a resposta específica ao SARS-CoV-2 em pesquisa de células T, por exemplo, no momento em que eles fossem imunizados. Então, não acredito que isso venha a atrapalhar. Na realidade, é um benefício para aqueles pacientes no momento em que nós não temos ainda a disponibilidade da vacina para a população, mas esses pacientes são como todos os outros todos os outros indivíduos, quer dizer, devem ser estimulados especificamente pelas vacinas SARS-CoV-2. Maravilha. Priscila, você traz a gente para o mundo das pesquisas. É interessante que você traz, acho que, se não me engano, o número era de 100 ou 1.000 pesquisas. 140. 100 para... 4, 5 realmente chegam, Sim, né? É um percentual mínimo. E eu queria falar um pouquinho do desenho dessas pesquisas. Eu acho interessante a gente saber, a gente sabe que tem pesquisas de vacina acontecendo no Brasil, muitos participando desses estudos, né? Você fala de alvo primário, que é eficácia, a gente fala de segurança, né? E a minha pergunta é para você, já extensiva à Fernanda também. A gente está no meio de uma pandemia, né? O quanto o momento pode influenciar a nossa condução da pesquisa ou isso compromete o resultado final. Exemplo, eu consigo ver que eu não estou tendo efeitos adversos num tempo anterior ao que eu havia desenhado da pesquisa. Isso me permite abrir essa pesquisa antes ou isso seria antiético ou corromperia o resultado da pesquisa? Bom, na realidade, os desenhos das pesquisas, como eu falei no início, só está sendo possível esse avançar, quer dizer, tão acelerado. Para você ter uma comparação, né, a vacina mais rápida já feita anteriormente durou 4 anos, que foi a vacina para cachumba. Então, na realidade, só isso só foi possível através de plataformas pré-existentes, estudos já desenhados. Então, eu acho que a gente largou na frente. Não acho que, pelo menos por enquanto, que nós temos um comprometimento desses desenhos, mesmo havendo uma ansiedade dos cientistas e da população, da OMS, enfim, de toda a humanidade frente às vacinas. Eu acredito que as pesquisas sérias vão continuar com seus desenhos originais e não vão ser aceleradas por conta da pandemia. Mas já foram desenhados pensando na pandemia, quer dizer, já foram desenhos diferentes. O que pode ocorrer é justamente a aprovação delas, quer dizer, o processo regulatório não ser tão burocrático como é no Brasil. A gente sabe que nós temos um processo muitas vezes mais lento de aprovação e isso pode emergencialmente ser mais acelerado, mas não imagino uma interrupção precoce, a não ser que fosse por ineficácia ou eventos adversos sérios. Não, Fernanda, o que você gostaria de acrescentar? Acho que a Fernanda congelou. Ela volta daqui a pouquinho. Vamos seguir aqui. Uma pergunta a respeito da nossa localização. A gente aqui tem uma vacinação grande por BCG, né? Você acha que isso teve algum impacto no que a gente tem hoje, no resultado que a gente tem, ou não? Nos protegeu de alguma forma? Pode ser que sim. Muitos estudos mostraram essa direção.
porque a vacina para BCG, na verdade, ela induz essa imunidade inicial, essa imunidade inata, há uma indução precoce dessa imunidade, e a gente tem aqui uma vacinação em massa. E comparando países que não têm essa vacinação, nós tivemos, foi a partir dessa comparação que veio essa hipótese de que a BCG poderia ter uma importância nessa proteção, claro que não total, mas em termos gerais, um menor número de acometidos. Eu acho importante salientar um dado que não deu tempo de falar na aula, que, por exemplo, temos várias curiosidades, né? Você mencionou, e o Daniel Wagner também, pacientes que nós imaginávamos como os pacientes imunossuprimidos que, por doença ou por uso de medicamentos, que eles estariam muito suscetíveis, e não foi o que a gente viu na grande parte deles. E isso na área de imunodeficiências, por exemplo, pacientes deficientes nessa estrutura toda que eu mostrei de defesa, por exemplo, a gama-globulinemia de Bruton, que você não produz imunoglobulina. Esses pacientes não foram mais acometidos por Covid. E aí, será que esses pacientes vão ser capazes de responder à vacina? É uma dúvida, é uma pergunta. Mas se a gente for pensar na imunidade celular, se o lado acometido é um lado somente humoral da produção das imunoglobulinas, então talvez, sim, a gente consiga estimular pelo menos a parte celular. Então, são curiosidades e dúvidas que vão ser elucidadas pelos projetos de pesquisa. As pesquisas das vacinas, elas irão nos trazer muitas respostas. Maravilha. Fernanda, eu volto um pouquinho do que a gente estava conversando antes, a respeito das pesquisas, né? Acho que a tua tela travou um pouquinho, você voltou. Você tem alguma coisa que você possa acrescentar para a gente do momento das pesquisas, do desenho no momento da pandemia? Isso, é bom. Hoje foram muitas emoções, né? Você viu que caiu, voltou, estou aqui de novo. Sim, eu queria só concordar com a Priscila. Eu acho que apesar da aceleração dos estudos, eles estão sendo desenhados, né, para que toda a segurança seja cumprida. Não tem dúvida de que os pesquisadores eles estão realmente debruçados num volume muito grande. Hoje, por exemplo, no site de Oxford, tinha lá a mensagem, né, que eles estão tentando evitar até falar muito e trabalhar mais, porque a mídia, né, tem uma questão de um momento que a gente está, né, de pandemia, de esperança que essas vacinas trazem, muito grande. Mas eu concordo com a Priscila que mesmo que os desenhos, como foram feitos, né, fase 2, 3, por exemplo, claro que requer uma vigilância ainda maior, né, Priscila, um cuidado ainda maior, mas o rigor ele tem sido mantido com o esforço tanto dos pesquisadores quanto dos órgãos regulatórios. E aí eu queria aproveitar e agora com todo o background, né, da resposta imune em si, e também falando um pouco dos ciclos de desenvolvimento das vacinas, como a Priscila colocou, eu queria que ela também falasse um pouquinho sobre as diferenças, quer dizer, a gente tem as fases diferentes dos processos de pesquisa que são clássicos, mas a produção das vacinas, como você colocou, elas são diferentes, né? Os vários subtipos. Em algumas você tem um acesso, uma produção maior, em outras você tem, na verdade, um custo muito mais elevado, outras têm problemas de conservação. Tendo em vista a resposta que elas vão desenvolver, mas também, né, a questão de produção da vacina e acesso, como é que você compararia um pouco as diversas existentes hoje? Então, na realidade, assim, o que a gente tem de novo, que são as vacinas que ainda não são utilizadas no nosso portfólio vacinal mundial, são as vacinas de ácido nucleico, por exemplo, as próprias vacinas VLP e de proteínas. Enfim, essas vacinas elas são mais complexas, tanto na sua tecnologia, quanto, que eu vou falar de tecnologia de novo daqui a pouco, mas tanto quanto na conservação, por exemplo. São vacinas que precisam ser preservadas com freezer menos 80, o que não é a realidade para as vacinas de vírus totais ou as próprias vacinas de vetor viral. Então, na realidade, são situações que vão se distinguindo uma da outra e podem facilitar ou atrapalhar comparativamente. Então, na realidade, cada país vai ter que ver
como é que o que se adequa ao seu sistema. Nós, no Brasil, temos uma grande vantagem do ponto de vista operacional, que é existir o SUS com um programa nacional de imunizações que é elogiado internacionalmente. Por quê? Porque ele é muito amplo e ele é universal e já há um expertise nisso, na dinâmica de campanhas e tudo. Então, eu vejo com bons olhos termos uma possibilidade dessas vacinas, digo, acho que não sejam tão complexas como essas que eu falei de ácido nucleico, o que não quer dizer que a gente não venha a ter. E um dado muito relevante, que é a transferência de tecnologia. Quer dizer, os acordos de transferência de tecnologia são fundamentais para que os países que estejam conduzindo esses projetos, possam também produzir. Quer dizer, quando a vacina de Oxford e AstraZeneca fizeram um acordo, a Oxford e a Astra fizeram um acordo com a Fiocruz Biomanguinhos, estava previsto e está previsto que também haja uma transferência para a própria Fiocruz poder produzir. Da mesma maneira, a vacina da China, Sinovac, com o Butantan. Quer dizer, essa transferência tecnológica é algo que, por um lado, tem um lado muito bom do ponto de vista científico e um lado excelente do ponto de vista de acesso. E, geralmente, os países que, independente dessa transferência, estejam participando das pesquisas, eles têm uma prioridade no acesso. Então, eu acho que o Brasil, nessa situação, está muito bem colocado, porque nós estamos participando de várias dessas fases 3. Então, eu acho promissor. Maravilha. Um privilégio estar aqui discutindo isso com vocês duas. Priscila, eu vou te fazer mais uma pergunta. Se levantou aqui a questão da potencialização dependente de anticorpos, né? Que a gente sabe que pode acontecer no caso de Zika e dengue. É uma preocupação que a gente tem, inclusive uma preocupação com os trials, com os estudos, né? Como a gente está vendo isso hoje no contexto do Covid? Então, no início da pandemia, muitos papers saíram nessa direção, desse mecanismo ADE, mas ainda não estávamos com os trials de vacinas. Nós estávamos falando sobre a questão, por exemplo, inclusive dos pacientes que tivessem essa imunidade, o mesmo raciocínio é aplicado para o paciente que tem imunidade cruzada. Então, ele já tem um anticorpo, então será que ele não facilitaria, esse mesmo anticorpo que já existe, não facilitaria a entrada viral? E aí tornaria um quadro grave? Então, baseado no que tem aparecido, e a gente não tem visto isso acontecer, e nos trials isso ainda não apareceu, o que não quer dizer que não venha aparecer, por exemplo, nos trials de dengue, isso só apareceu realmente quando a vacina já estava no mercado na fase 4, que é o que é a fase 4? É depois da regulação e da aprovação, é a fase em que as vacinas já estão no mercado e, mesmo assim, há uma vigilância epidemiológica, uma farmacovigilância importante das vacinas. Mas, particularmente, eu acho que nós não tivemos até agora, e nem do ponto de vista clínico, ou seja, esses pacientes que se em torno de 50% da população tem algum nível de anticorpo e não teve esse mecanismo, é promissor que ele não tenha com as vacinas. A gente já teve muito susto para a gente ter mais um, né, Priscila, no meio dessa história toda. Né? Priscila, muito obrigado. Fernanda, você quer complementar com alguma coisa? Não, quero só dar mais uma vez parabéns. Eu acho que a gente tem, como a Priscila falou, o Brasil está bem posicionado, né, trazendo esperança para a nossa população. Eu acho que não só o número de participantes dos estudos, né, Priscila, e a legislação brasileira, a Conep exigiu que mesmo nos estudos que tem placebo, né, todos os participantes terão acesso à vacina, o que é diferencial do nosso país, que não acontece em todos os países onde os clinical trials estão acontecendo. Mas eu acho que as duas questões que a Priscila levantou muito bem, eu só reforçaria, que a possibilidade
de transferência de tecnologia para que a gente consiga produzir nos países, ainda que não todas sejam da mesma facilidade. Enfim, a gente tem, né, tecnologias que já são mais facilmente incorporadas e outras não, mas a gente tem isso, né, e vai ter isso com as que já estão acontecendo. E, de novo, países que participaram dos trials devem ter um acesso também mais importante. Então, é só parabenizar mais uma vez. Acho que ela esclareceu muitos pontos que eu tenho certeza que são dúvidas de muitos, e muitas outras dúvidas a gente vai ainda, como você falou, né, Priscila? Ainda vai ter que esperar aí esses estudos acontecerem para a gente ter as respostas finais. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Obrigada a você. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Priscila. Fica também uma última, quem sabe um gancho para um próximo encontro nosso, de uma coisa que eu acho que não vale a gente passar desapercebido. Você falou que a gente parte de estudos de vacina rápidos, ou mais rápidos, em cima de bases que a gente já tem. Eu acho que talvez seja muito interessante a gente conversar em algum momento sobre de que forma o Big Data e a inteligência artificial pode estar ajudando a gente nesse momento. Eu vi que a Fernandinha já arregalou os olhos lá. É um tema que interessa demais. Eu acho que é a tecnologia agindo em prol da ciência de uma forma como a gente não havia visto antes. E não tenho dúvida que a gente está chegando num resultado bom nesse final de Covid por conta de toda essa tecnologia. Pessoal, nós encerramos aqui nesse momento a nossa parte científica. Eu gostaria de pedir que todos permanecessem no webinar. Eu acho que já é de conhecimento da maior parte dos senhores que nós temos aliado a todo o nosso projeto científico, um projeto humanitário, filantrópico, né, no qual eu aqui faço, às vezes, do Leonardo Sá e do Alfredo Maio, que, na verdade, são os grandes nomes por trás de todo esse movimento filantrópico que a turma, como um todo, aderiu, de doação de cestas básicas para aqueles que, nesse momento, estão mais necessitados, né? Bom, algumas coisas me vêm na cabeça. Tem uma frase de um livro que acho que todos conhecem, que fala: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E, na busca por tentar explicar o sentimento que hoje norteia todos os envolvidos nessa campanha de ciência e humanidade, eu acho que essa frase se encaixou de forma perfeita. Nós já falamos muito sobre quanto esse movimento nos emociona diariamente, nos torna médicos mais preparados e seres humanos mais atentos e mais sensíveis. Mas muito além do bem que ela nos proporciona, todos nós nos vemos envolvidos num sentimento de responsabilidade, num sentimento de compromisso. Nos tornamos responsáveis por transmitir conhecimento, mas nos tornamos responsáveis também por manter vivo o movimento que tem ajudado tantas famílias nesse período de pandemia. Esse senso de compromisso e responsabilidade ele transbordou da turma de 99 e invadiu diversas outras turmas da Faculdade Nacional de Medicina. E aqui, para se fazer justiça, de diversas outras faculdades de medicina também, que passaram a contribuir das mais diversas formas, científicas e filantrópicas. A todos vocês de tantas turmas, o nosso muito obrigado. Compromisso e responsabilidade com a vida humana não é algo novo para nós médicos. Começa antes de formado, mas é fato que é lavrado em juramento no momento da formatura. Em tempo como o que vivemos, reafirmar esses votos é, antes de tudo, um gesto de humanidade. E eu deixo os senhores, nesse momento, com exatamente esse nosso compromisso. No momento da profissão médica, prometo solenemente consagrar a minha vida ao serviço da humanidade, à saúde e bem-estar da vocês e nossos dias de preocupações. Respetarei a autonomia e a dignidade do meu paciente. Guardarei laços de respeito pela vida humana. Não permitirei que considerações sobre idade, doença ou deficiência, crença religiosa, origem étnica, sexo, nacionalidade, filiação política, raça,
orientação sexual, estatuto social ou qualquer outro fator se interponham entre o meu dever e o meu paciente. Respeitarei os segredos que me forem confiados, mesmo após a morte do meu paciente. Exercerei a minha profissão com consciência e dignidade de acordo com as boas práticas médicas. Fomentarei a honra e as novas tradições da profissão médica. Guardarei respeito e gratidão aos médicos, colegas e alunos que eu quiser devido. Partilharei meus conhecimentos médicos em benefício dos pacientes e da melhoria dos cuidados à saúde. Cuidarei da saúde, bem-estar e capacidade para prestar cuidados da maior qualidade. Não usarei meus conhecimentos médicos para violar direitos humanos e liberdades civis, mesmo discriminados. Faço estas promessas solenemente, livremente e sob palavra de honra. Quero manifestar aqui a minha solidariedade, total apoio a essa brilhante ideia do grupo de ajuda com doações, com fundos para os mais necessitados, vítimas da pandemia do Covid-19. Vocês me serviram de inspiração e sugeri à minha turma de formados que fizesse algo parecido. Uma reunião virtual de congraçamento. E assim fizemos o primeiro sarau da minha turma. O lema "Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos" é um lema que nos representa muito bem e nos deixa cheios de orgulho. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos que têm participado desse nosso movimento. Não vamos deixar esse movimento diminuir. Compartilhem esse vídeo com os seus grupos, ele vai ser disponibilizado para vocês. E até o momento nós tivemos já a distribuição de 1.640 cestas básicas. A gente espera que esse seja apenas o início desse nosso trabalho. Muito obrigado. Alfredo, eu retorno para você a palavra. E eu estou extremamente feliz, porque a gente, dia 5 de maio, não foi isso? Foi em maio? Foi. Não lembro. Foi 5 de maio. Começamos lá o nosso 13º período e hoje a gente está terminando o módulo de Covid, acredito eu, não sei. E é bom ver que nós conseguimos construir tantas coisas juntas, nós nos reunimos, aproximamos pessoas de outros períodos, pessoas de outras universidades, de outros profissionais, e conseguimos montar essa coisa tão sólida, que isso está ficando muito sólido, gente. A gente já conseguiu jogar hoje aqui um pico de 67 pessoas, entendeu? Já está tarde, sabe? Isso é muito interessante. E a qualidade da condução do Daniel, a qualidade dos profissionais, tanto do Daniel Wagner quanto da Priscila e a Fernanda, sempre dando um show, entendeu? Extremamente atualizado. O nível das perguntas, sabe? É algo assim muito, muito, muito... uma satisfação muito grande, acredito eu que esteja falando por todos os nossos colegas, né? E vamos lá, vamos encerrar então. A turma de medicina do UFRJ de 1999 agradece aos palestrantes Priscila e Daniel, ao nosso querido Daniel Godvasser, a Fernanda, obrigado, Fernanda, equipe de produção, que eu faço questão de sempre falar, eu repito, fica repetindo, mas eu falo, tá? Arte e identidade visual com a Patrícia Rafu, divulgação e marketing com a doutora Daniela Antello, produção executiva, Leonardo Sá, Corina Motter, Priscila Geller, Daniela Ferreira, Lilian Machado, Fernanda Moll, Vanessa Soares, Alícia Oliveira. E queria agradecer muito a todos que contribuíram com Ciência e Humanidade. Com certeza vocês foram juntos lá levar a cesta básica, mas a gente que tem ido lá, que tem ido assistir, isso aí é algo que tem transformado
as pessoas, entendeu? Porque a sabedoria coletiva ela é muito maior que a sabedoria individual. E é muito interessante que o que retorna para a gente é algo que dá muito significado, entendeu? Eu já escutei isso aí de muitos colegas que estiveram lá, que estão participando, que estão doando. E a todos os participantes desse evento, um grande abraço e boa noite para todos. Até logo.